Após saírem, de dentro da zona de quarentena em Boston, o nosso trio de protagonistas, Joel, Ellie e Tess, tem que se dirigir até o ponto de encontro onde eles deixarão Ellie com os vagalumes e receberão, a recompensa por isso. Porém, fora da zona de quarentena, o mundo é um lugar muito imprevisível, já que ele conta com vários infectados, uma geografia muito desastrosa, e enquanto isso a gente também vai ver esses personagens estreitando os laços, principalmente com a Ellie, que é o elemento surpresa, o elemento a mais, já que Joel e Tess já tinham uma relação pretérita. Essa é uma pequena sinopse do que acontece no segundo episódio da série The Last of Us, cujo qual a gente vai comentar um pouquinho aqui nesse vídeo, quero conversar um pouquinho com vocês, e aqui pode conter spoilers. Então siga por sua conta e risco e bora conversar sobre. Bom, a primeira coisa que se tem de destacar sobre esse segundo episódio de The Last of Us é a introdução dele. Porque a introdução começa mostrando uma cena, 20 anos antes do que acontece, ou seja, do presente da série, ou seja, aquilo ali que acontece no início da infecção, mas principalmente na Indonésia. Essa cena é muito interessante porque mostra o início da contaminação, dos infectados, e mostra também que naquela época a cientista, a bióloga ali que ficou responsável por tentar conter os fungos, porque ela era uma estudiosa desses fungos, diz que não tem cura, aquela situação que não tem vacina, e que a única solução para poder conter aquilo de maneira mais imediata seria uma bomba na cidade. Fato que a gente sabe que não resolveu a infecção, que ela já tinha se espalhado, porque acabou dando no que deu, ou seja, o mundo foi contaminado. E que isso aqui é muito interessante, primeiro porque dá uma contextualização maior de como foi o início da infecção, mas principalmente porque isso não tem nos jogos originais. Então é uma expansão de mundo que não vai, digamos assim, de encontro com o que existe nos jogos, na verdade vem aqui para corroborar com o lore de The Last of Us, conseguindo coexistir, fazendo da série um material complementar. Inclusive aqui não é a única, digamos assim, coisa diferente que existe em relação aos jogos nesse episódio, mas vamos comentar um pouquinho mais lá na frente. Indo para o episódio propriamente dito, depois ali, da abertura, etc. Aqui a gente vai ter um episódio que vai focar em 3 pontos principais, sendo esses pontos: a relação entre os personagens, que, como eu falei, acaba se estreitando, a questão de expansão do mundo, principalmente em relação aos infectados, e também o fechamento de um arco de uma personagem, que no caso da Tess, e esse fechamento está ligado com os 2 pontos anteriores. Então vamos comentar sobre cada um desses pontos de maneira ágil, para a gente entender um pouquinho sobre por que esse episódio foi tão bom, por que esse episódio é tão legal, e por que ele passou tão rápido. Ele tem um ritmo muito bom, em 50 minutos pareceram 20 de tão rapidinho que foi. Bom, aqui em relação ao estreitamento de relações que a gente tem dos personagens. A Tess, ela consegue ter ali uma aproximação mais fácil com a Ellie, primeiro porque ela é uma pessoa mais agradável, digamos assim, do que o Joel. O Joel é um personagem maravilhoso, mas ele é muito ríspido, ele é uma pessoa muito introspectiva, ele guarda muito dentro de si. A Tess está mais disposta a conversar com a Ellie, e a Ellie acaba sendo mais disposta com a Tess também do que com o Joel, porque ela acaba trocando muitas farpas com o Joel. Além do fato de que a Tess tem uma visão muito mais esperançosa sobre o que a Ellie pode significar para o futuro dessa infecção do que o próprio Joel. O Joel é um cara muito mais desesperançoso, a vida já bateu muito nele, ele está cansado, ele só pensa em sobreviver e tentar ajudar o seu irmão. Ele não está preocupado com com o governo, ele não está preocupado com os vagalumes, ele está preocupado em sobreviver apenas. Até pelo que ele passou, pelas pessoas que ele perdeu, mas principalmente a Sarah. Dito isso, não tem como falar que existe também essa questão do estreitamento de relações do Joel com a Ellie, por mais que seja uma relação que no início é uma relação de trocas de farpas. Dá pra ver que o Joel é um cara muito fechado, ele não quer conversar com a Ellie, muitas vezes ele evita responder perguntas em relação ao seu passado, em relação ao passado dele com a Tess, e a Ellie, por sua vez, também tem aquele tom mais debochado. O que também tem que ser lembrado aqui, que o próprio capítulo mostra pra gente, e é algo fundamental pro resto da série, é lembrar que a Ellie é uma criança de 14 anos. Por que eu digo isso? Porque a Ellie tem uma função muito importante nessa história. Ela é a espécie de garota milagrosa que pode acabar com a infecção, porque é dito aqui, que é revelado nesse episódio, que ela está sendo levada para o oeste, onde tem um grupo ali de médicos que está estudando uma cura, e ela, por ser imune à infecção, pode fazer parte dessa cura, por questão ali genética, produção de anticorpos, etc. Mas, apesar dela ser muito importante, ela ter consciência disso, ela já ter nascido em um mundo onde estava em meio ao caos, porque faz 20 anos da infecção e ela tem 14, ou seja, quando ela nasceu já tinha 6 anos de infecção, então o mundo já tinha ido pro caralho, e no caso, ela, ainda é uma criança. Apesar de tudo isso,
ela se diverte, ela tem curiosidade com o mundo, principalmente porque ela nunca saiu da zona de quarentena. Então ver, por exemplo, ela lá se divertindo no balcão daquele hotel abandonado, quando ela vai lá, toca e fala, começa a brincar, me vê um quarto assim, assim, assado, é muito importante, porque a gente tem que ver a Ellie como uma personagem corajosa, uma personagem importante, mas ainda assim uma criança. E isso é importante porque ao longo da série vai acabar tendo esse estreitamento de relação do Joel com a Ellie, exatamente pelo fato de que o Joel é um cara que perdeu uma filha e a Ellie é uma criança que não teve pais. Então, né, eles necessariamente vão acabar suprindo o vazio que eles sentem um com o outro. Apesar dessa relação um pouquinho mais conturbada, que aos poucos vai se tornando mais amena, vai se tornando mais, digamos assim, harmoniosa. Os dois vão criando mais carinho e laços, não só de proteção, mas de realmente amor um pelo outro. O amor paterno, né, o amor ali de um pai com uma filha, de a filha com o pai. Dito isso, a questão de expansão do mundo também é muito interessante. Aqui mora, né, um dos outros pontos de diferença entre a série e o jogo, mas que eu acho interessante porque pode funcionar muito bem na série. A questão aqui que é igual, a questão do clicker, porque mostra, né, que os infectados têm graus, níveis diferentes. Como, por exemplo, né, tem os runners, que são aquele primeiro estágio de infecção, que é aquelas criaturas que correm, tem aquelas paradinhas bizarras saindo pela boca. Mas também tem os clickers, que já são infectados, que estão há tanto tempo infectados, que criaram aquela carapaça na cabeça, que são incapazes de enxergar, mas que eles têm uma audição muito boa. E eles são, né, produzem aquele barulho com a boca, aquele estalo, por isso que eles chamam clickers, que tá aquela tensão. Inclusive, né, falando em tensão, aqui a gente tem, né, na série uma utilização da direção para criar a tensão no confronto com o clicker que funciona muito bem. Se uma vez no jogo a gente está no controle dos personagens e isso causa tensão para quem está jogando, aqui a direção faz um hábil uso da câmera e também da iluminação para criar essa tensão. Principalmente quando o Joel está ali em confronto com o clicker, ele está escondido, enquanto ele está trocando a munição de sua arma, a câmera se aproxima do rosto dele dando um foco, fazendo com que você não consiga ver o que está ao redor. Quando a câmera vem um pouco para o lado, você vê que o clicker está muito próximo dele, mas quando a câmera vai para o outro lado, você vê que a Ellie também está ali de forma desprotegida, fazendo com que o Joel tente que tentar salvá-la. Enfim, é muito legal como em mídias diferentes tal tensão é conseguida, é criada também de maneira muito efetiva. Dito isso, né, indo para o terceiro ponto aqui, né, de maior destaque desse episódio, que é o fechamento do arco da Tess. Aqui é muito importante nesse fechamento de arco por um motivo. Por mais que a Tess tenha aparecido relativamente pouco, considerando, né, uma série de 9 episódios, ela aparece ali na metade do primeiro episódio e acaba já morrendo nesse segundo episódio. Ela tem uma função, primeiro, primordial em relação a mostrar como, né, a diferença na infecção, já que aqui a gente tem uma pequena diferença que nem é tanto em relação ao jogo, mas assim, a Ellie é mordida por uma segunda vez nesse episódio e mostra, né, que a diferença do braço dela para o pescoço da Tess é gigantesca. Ambas terão sido mordidas no mesmo espaço temporal e a infecção da Tess já está muito maior, ou seja, ela vai se transformar numa corredora, enquanto a Ellie não. No jogo isso não tem a segunda mordida da Ellie, mas existe essa comparação, já que no jogo a Tess fala, né, que ela já foi mordida há 3 semanas, no caso a Ellie, enquanto ela que foi mordida há poucas horas já está com o pescoço muito mais ferrado. Ainda em relação a isso, também tem uma questão muito importante aqui nesse fechamento do arco da Tess, porque a série mostra, o jogo também mostra, que o Joel tinha uma relação, seja de parceria, seja uma relação de cumplicidade, uma relação até talvez amorosa com a Tess. E o fato da Tess pedir para ele seguir a jornada com a Ellie, levar a Ellie até os vagalumes no oeste para poder talvez conseguir uma cura, é o que move o Joel no início, é o pontapé inicial para que ele siga essa jornada. Depois, obviamente, o estreitamento de laços que ele vai ter com a Ellie faz com que ele prossiga aquela jornada por ele e por ela também. Mas no início é a Tess que faz essa motivação, porque por ele teria ido para casa, o que mostra um traço muito interessante do Joel, que eu falei que é essa questão da desesperança. Ele já tá desgostoso com o mundo, com aquele mundo onde ele vive, ele só quer sobreviver. Não importa que os vagalumes não estavam ali para receber a Ellie. Problema deles, problema da Ellie. Mas pela Tess, ele vai seguir. Então aqui, né, a Tess no seu último momento viva, ela dá esse impulso da jornada que vai seguir, que é o que a gente vai acompanhar daqui para frente, o Joel e a Ellie juntas. Enfim, um episódio muito legal, muito bem feito, que consegue adaptar o jogo de maneira muito fiel e que traz aqui, né, uma novidade muito legal,
tomando novamente a questão da expansão no mundo dos infectados, que é essa questão de ter ali, né, o do fungo ser conectado de maneira muito orgânica, ou seja, as raízes do fungo que vão, né, se entremeando em meio ao chão, à terra, etc., conseguem se comunicar, fazendo com que o infectado que está longe consiga saber a localização, né, de uma pessoa que foi infectada, de alguma outra pessoa que acabou, né, tendo algum contato, pisando em algum lugar que ativou algum tipo de comunicação ali do fungo, o que não existia nos jogos, mas na série pode acabar funcionando exatamente para criar esses momentos de tensão, já que dificilmente na série a gente vai ter tantos confrontos assim, vai ter, claro, mas não tantos quanto no jogo, porque são mídias diferentes, no jogo você tem que passar por várias situações, até chegar numa cutscene, aqui é algo muito mais dinâmico, então essa questão de você não poder pisar em certo lugar, tomar cuidado com certas coisas, senão a comunicação do fungo pode trazer infectados para perto de você, vai trazer, né, um aspecto que pode funcionar muito bem na série. Uma diferença aqui efetivamente bem diferente do que tem, né, ali no conteúdo do jogo, mas que para adaptação da série pode funcionar muito bem, mostrando novamente que uma adaptação bem feita pode alterar algumas coisas, desde que mantenha a essência, e aqui é o que está sendo feito. The Last of Us Episódio 2 mantém a qualidade do primeiro, ou seja, tendo ali potencial para ser a melhor adaptação da história, né, de videogames para a mídia, do cinema, do audiovisual no geral, né, cinema, séries, etc., porque está simplesmente maravilhoso. Então, se você ainda, né, não assistiu The Last of Us, corre para assistir porque está incrível. Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva no canal, deixa o like, comenta e compartilha. E também dê uma olhadinha na descrição para me seguir nas redes sociais e conhecer meus livros, porque eu sou escritor, escrevo, né, ficção, ou seja, suspense policial, terror, fantasia, etc. Vejo vocês no próximo vídeo. Fique bem, até o próximo.